Paz do Senhor, povo de Deus abençoado. Você que está aí me assistindo aí no YouTube, no Instagram. Hoje estamos aqui, mais uma oportunidade de estar falando do amor do Senhor. E a mensagem que hoje eu vou trazer para nós, que o Senhor trouxe ao meu coração, está lá em 1 Samuel 1, do 1 ao 8. Mas se quiser continuar do 1 até o 28, vai contar essa história. É a história, muitos conhecem esse texto, a história de Ana, uma mulher aí que tem muito que nos ensinar, principalmente a vencer nos problemas. O tema desse texto é Vencendo Problemas com Sabedoria. E vamos lá para a palavra do Senhor, que diz assim, 1 Samuel 1. O título diz, o nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramá, Sufito, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliel, e bisneto de Toom, filho do Euframita, Zufé. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dobrada, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia anos após anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Isso é um pouco da história de Ana. O texto que nós lemos aqui é a dimensão de um problema de Ana. Um problema que tinha a força de destruir a autoestima e a autoimagem dela. Ela era estéril. Todos nós sabemos que para o judeu, para uma judia, uma mulher judia, não poder gerar filhos, elas preferiam a morte. Como em vários textos bíblicos, a gente vai ver pessoas que eram estéreis, mas que teve uma mudança na sua história e Deus honrou a fidelidade e a fé delas. E durante o texto a gente vai vendo algumas mulheres que passaram pelo mesmo problema que Ana e tiveram um final da história diferente. Mas hoje o que Ana quer nos ensinar hoje, através desse estudo que o Senhor trouxe ao meu coração para nós estar aqui compartilhando. Quais as implicações deste problema? 3 dimensões do problema de Ana. Ela não poderia realizar o desejo do seu marido, ter filhos. E principalmente filhos homens, porque os judeus, ele honrava, tinha orgulho mais quando tinha filhos e o filho vinha homem, porque expandia a extensão e, vamos dizer assim, ia dar continuidade no seu sobrenome, né? Ia até hoje colocando, quando uma filha mulher casa, ela pega o sobrenome do marido, um homem que continua seguindo o sobrenome do pai. Então Ana, ela se sentia culpada, assim, triste, por não poder gerar filhos, você entendeu? E o outro ponto
ela não podia realizar o desejo dos seus pais, ter neto. Mais outra responsabilidade que vinha gerando tristeza no coração de Ana. Os pais dela não poderiam ser avô. E outro ponto, que é o mais forte, assim, que é o principal, ela não poderia realizar o seu desejo de ser mãe. Então, ela vendo ali a sua rival gerando filho, pós-filhos, anos após ano tendo filho, e ela não podendo gerar nenhum para o seu marido, isso gerou uma tristeza no coração de Ana. Mas o que Ana fez com essa situação que estava acontecendo? Não conseguia realizar o desejo do marido, que era ser pai. Não conseguia realizar naquele momento o desejo dos pais dela, que era ser avô. E o desejo principal dela, que era ser mãe. Do que Ana estava se privando? Quatro coisas que Ana se privava de ter. 1. Apesar de ser amada pelo marido, que está lá no verso 5, ela sentia um vazio que só um filho poderia preencher. Só um filho. Por mais que o marido dela falava que amava, por mais que ele tentava suprir essa carência que Ana sentia, mas a falta de um filho era muito, assim, era muito importante para ela. As mulheres aí que estão me assistindo sabem a importância de poder gerar um filho. É uma dádiva que Deus deu, é o único ser humano que pode dar vida a outra vida. Porque nós somos criados por Deus, mas Deus compartilhou esse dom com as mulheres, poder gerar vidas. Mas Ana, neste momento, ela se sentia aflita por não ter essa realização na sua vida. Segundo, ser estéril naquele tempo era não ter esperança de gerar o Messias. Sonho de todas as mulheres judias. Porque naquela época já havia a promessa que o Messias, o Salvador, ele ia nascer, ele ia vir neste mundo formato de carne para salvar a humanidade. Você entendeu? Então todas as mulheres ali, elas tinham esperança de poderia vir na linhagem delas, no tempo delas. Então toda judia acreditava que poderia ter esperança de ser ela a mãe do Messias. Então isso também, Ana estava sendo privada de ter essa esperança, de ter esse sonho, de poder ter uma realização de ser a mãe do Messias. Terceiro, ser estéril para um judeu era estar debaixo de maldição, era ser olhado com desdém. E como as pessoas via ela como uma maldição, como um castigo de Deus ali sobre ela, por ela não poder estar gerando filho. Então uma judia, daquela época, uma judia, para ela ser abençoada, para ela se sentir abençoada por Deus, ela tinha que gerar filho. Esse era um dos maior assim, dos propósitos maior das mulheres, era gerar filhos para os seus maridos, principalmente filhos homens. E o quarto é ser estéril. Era tão sério que um dia Raquel disse para Jacó: dai-me filho, senão morro. Esse caso aqui de Raquel também, que é outra na história, e antes de Ana, que era estéril também, como eu falei no começo, tem várias mulheres na Bíblia que foram estéreis para a manifestação do poder e da glória de Deus. Ela também passou por isso. Ela ficou tão aflita que ela chegou no seu marido, chegou em Jacó e falou: ou você me dá filho, ou eu morro.
ela cobrou de Jacó algo que Jacó não tinha responsabilidade, isso era coisa de Deus, mas ela cobrou dele, cobra de Deus, você tem liberdade de falar com Deus, então cobra dele, eu quero ser mãe, senão eu prefiro morrer. E isso também aconteceu com Ana, com Sara, lá em Gênesis 16:3, quando Sara deu a sua serva a Abraão, que levou a surgir o filho da carne, aonde ela se desesperou, não esperou o propósito de Deus, sabia que tinha uma promessa de Deus sobre a vida dela, mas ela não esperou. Aí entregou a sua serva para gerar um filho de Abraão. E todos nós sabemos a história, o que aconteceu. Mas Deus foi misericordioso e cumpriu com a promessa que tinha feito, que deles dois gerariam uma nação, da carne da linhagem de Abraão e de Sara. E isso aconteceu. Mas com Ana, irmãos, Ana nessa época, ela sabendo dessa história que tinha acontecido com Rebeca, com Sara e com Raquel, eu creio que foi aonde ela teve força de buscar no Senhor. Ela demonstrou seu sentimento, que estava triste, abatida, e por isso, ainda mais por isso, ela tinha uma rival que o tempo todo jogava na cara dela que ela era mãe, mas ela não era. Penina gerava filho, mas Ana não gerava. Como Ana agiu e reagiu diante desse problema? 6 coisas que ajudaram Ana a vencer essa situação. Ela não se rebelou contra Deus, questionando o seu caráter. Quantas pessoas hoje, falo de mim mesmo, numa situação que quando a gente passa por uma situação, uma porta se fecha, aquilo que a gente esperava, estava crendo que ia acontecer naquele momento, não acontecia. A gente murmurava, a gente criticava a Deus, a gente falava que Deus não está me ouvindo, que Deus não me ama, você entendeu? Quantas vezes a gente já se rebelou contra o caráter de Deus a respeito de algo que aconteceu na nossa vida, principalmente agora, estão passando aí por essa epidemia aí, ó. Quantas famílias aí, ó, que teve entes queridos mortos aí, ó, perdeu a vida devido a esse vírus aí, ó, do Covid-19, você entendeu? Quantas pessoas que devem ter rebelado contra Deus, murmurado contra Deus, entendeu? Segundo, ela não desistiu do seu casamento, abandonando seu marido. Quantas famílias também aí, ó, passando por dificuldade, ou às vezes o marido no escravo e no alcoolismo, ainda não tem esperança de sair, ou nas drogas, e prefere abandonar, desfazer de um casamento. Às vezes o casamento você fez um voto ali, ó, diante de Deus, diante do homem, que era até que a morte separasse, na alegria, na tristeza, mas não suportou, às vezes um vício, às vezes uma traição, às vezes algo muito forte que deve ter acontecido, ou talvez até o inimigo colocou um peso, mas não deu para suportar, não buscou em Deus força e resolveu abandonar, resolveu pular do barco. Mas Ana aqui está demonstrando para nós que ela não fez isso, ela não abandonou seu marido, ela não criticou a Deus e ela não virou as costas para o seu marido. Terceiro, ela não desistiu da vida, mergulhando numa profunda depressão, pedindo a morte. Aí, ó, a gente já viu lá que Raquel, ela pediu a morte. Ô Jacó, ou você me dá um filho, ou eu prefiro morrer. Mas ela aqui não. Ela não fez isso, irmãos.
Ela não desist, não estava assim, demonstração disso, não que ela não desistiu de ter esperança que alguma coisa, algo Deus poderia fazer se ela continuasse firme no posicionamento diante de Deus. E ela não entrou numa depressão profunda. Isso serve de lição para nós, para você que está aí, ó, desse quarto aí, ó, por causa de uma situação que aconteceu na sua vida, de algo que falaram, de algo que você viveu, presenciou, e a dor aí dentro do seu coração tá tão grande que você se fechou nesse quarto, se fechou para a realidade aqui fora e está vivendo essa depressão. Olha o que Ana fez, ela não se entregou, você entendeu? E eu peço para você também não se entregar para esse mal de Satanás, que é escravizar as pessoas na depressão, prender as pessoas nesse mundinho medíocre que chama depressão. Ela não abandonou o templo. Olha, uma lição, que isso já aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu com muitos que estão assistindo esse vídeo. Quando acontecem situações na nossa vida, ou a gente cai numa situação, vamos dizer, de pecado, às vezes você erra, ou às vezes você é julgado de alguma coisa, de algo que você fez, às vezes até pelos irmãos da igreja, e você prefere abandonar a igreja, afastar do templo, ou mudar de igreja. E Ana aqui está nos mostrando que isso não é o certo a fazer. Não é por causa da situação que aconteceu com você ou aconteceu comigo que eu vou abandonar agora a igreja, que eu vou abandonar a comunhão que eu tenho com Deus ali dentro daquela igreja por causa de fulano, por causa de cicrano, ou por causa de uma situação que aconteceu lá fora, que me gera uma vergonha do que os povos vão falar, ou do pecado, porque eu caí em pecado, errei, não vou diante de Deus e confesso que eu errei, assumi o erro e continuar na presença do Senhor. Nós fazemos é abandonar a igreja, é fugir da igreja, do compromisso de Deus, fazer que nem Adão, se esconder de Deus, se esconder daquele povo da igreja ali. Então Ana aqui fala que Ana não abandonou o templo. Ela não deu ouvido aos conselhos dos pessimistas. Isso que está acontecendo com você é por causa disso, é porque você está em pecado, é por causa que você fez isso, é porque você fez aquilo. Ela não deu ouvido também a esse tipo de gente. E nós também não devemos dar ouvido também não, irmão. Você entendeu? Nós temos que acreditar naquilo que Deus fala aqui dentro, no nosso coração, dentro, aquela vozinha que fica suando lá dentro, falando no nosso interior. E eu creio que Ana suportou tudo isso porque ela ouvia aquela voz do Espírito Santo falando dentro do seu coração. Por isso que ela não deu ouvido ao que os outros falavam, por isso que ela não foi contra o caráter de Deus, por isso que ela não desistiu do seu marido, por isso que ela não afastou, não mergulhou na depressão, por isso que ela não abandonou o templo e por isso que ela também não deu ouvido ao que os pessimistas falam. Ela soube sonhar, sempre motivada pelo problema que afligia. O sonho de Ana estava firmado na suficiência e grandeza de Deus. Olha que maravilha, irmão. Tudo isso que ela estava crendo que o Deus que ela servia ia mudar a história dela. Uma hora ia acontecer. Eu creio que todo dia ela respirava o fôlego da vida e falava: hoje Deus está me dando a oportunidade de realizar o milagre na minha vida, de ser mãe. Qual é o milagre que você espera que Deus realiza na sua vida? Eu tenho o meu milagre que Deus vai realizar na minha vida. E graças a Deus já estou tomando posse desse milagre. E você? Qual é o milagre que você está esperando que Deus realize?
O tamanho do seu sonho revela o tamanho do Deus que você serve. Nossa, aleluia, glória a Deus. O tamanho do meu sonho vai revelar o tamanho do Deus que eu sirvo. Qual é o tamanho do seu sonho, irmão? Qual é o tamanho da fé que nós temos nesse Deus? O sonho é a matéria-prima das realizações. Quem não aprendeu a sonhar grande, dificilmente alcançará o melhor de Deus para a sua vida. Isso é o que nós precisamos, irmãos, dos fortes que Ana está nos ensinando. Que o tamanho do meu sonho é o tamanho do Deus que eu sirvo. Que quem não aprendeu a sonhar grande, dificilmente alcançará o melhor de Deus para a sua vida. Nossos sonhos, irmão, eu acredito que ele já vem de uma realização da parte de Deus. Porque o sonho é onde a gente colocamos a nossa fé em ação. Aonde nós trazemos aquilo que está na nossa mente a virar uma realidade matéria deste mundo. E isso requer o mover e o querer de Deus. Porque quanto mais eu busco a Deus, me aproximo de Deus, mais eu cresço e amadureço e tenho a realização desse sonho. Ana tinha tudo para desistir. Tudo isso que aconteceu, ela ser estéril, ela não poder realizar o sonho do marido, ela não poder realizar o sonho dos seus pais, de ser avós, não poder ter a realização pessoal de ser mãe. Ainda tinha uma rival, Penina, tendo a realização de tudo que ela queria ter. Porque Penina teve filhos e filhas, enquanto Ana passava anos e anos e não tendo essa realização. Ela poderia ter tudo, irmão, para desistir, mas ela não desistiu. Ela foi forte, para mostrar para mim e para você que nós temos que ser forte. Não podemos desistir fácil. Não podemos desistir dos nossos sonhos. E não podemos desistir de Deus. Ela tinha uma rival dentro de casa, que a provocava todos os dias. Lá no versículo 5 e 7. Seu marido procurou fazer com que ela desistisse. Até o marido dela. Como ele fez isso, irmão? Lá no versículo 8. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele demonstrava, ele via o sofrimento que ela tinha e ele tentava ser mais carinhoso com ela. Tentava demonstrar para ela o quanto ele amava. Não importava se ela tivesse filho ou não tivesse, mas ele amava ela. Mas ele não entendia que isso era uma realização dela. Essa era a luta que ela teve, era a busca que ela tinha de se aproximar mais de Deus. Ela foi mal interpretada por aquele de quem ela jamais esperava tamanha ofensa. O sacerdote Elias, homem que conversa com Deus, ouve a voz de Deus, mas naquele momento, aonde ela se derramou na presença de Deus, aonde ela colocou o seu coração no altar, aonde ela demonstrou o quanto ela queria a realização desse sonho de ser mãe. O sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas essa atitude, irmão, foi a resposta de Ana para Penina, para o marido Eucana e para Eli. Calou o diabo e mexeu com o coração de Deus. Esta foi a resposta. E aqui tem uma resposta que fala ao meu coração e ao seu. Qual está sendo a sua e a minha resposta diante dessa situação que eu estou passando e que você está passando? A minha resposta está calando a boca dos meus rivais, que acham que não vai conseguir, está calando a boca de Satanás,
está chamando a atenção de Deus para a minha situação que eu estou passando, pelos meus sonhos que precisa ser realizado. Isso, irmão, que Ana passou, levou ela a ter uma experiência nova com Deus. E o melhor de tudo ainda é que quando Deus fez a realização para ela, ela pegou a criança e ofereceu a Deus. E nós sabemos a história do que Eliseu, Samuel, dizendo Samuel, foi diante de Deus. O tamanho do profeta que ele foi. Você entendeu? Então, irmão, hoje, com essa mensagem aqui que Ana nos passa, demonstra, para nós não desistir do nosso sonho. Não importa se ainda está longe, você se vê se está longe, ou se está forte aí diante de você. Não desista. Não desista. Não afasta do caminho do Senhor. Não afasta da igreja. Não desista daquelas pessoas que estão aí do seu lado, tentando caminhar junto. Não critica, não julga a Deus, o tamanho do amor que Ele te ama. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E é isso que Deus quer para mim e para você, que nós temos a vida eterna. Amém? Que Deus possa estar te abençoando aí, que essa mensagem aí possa estar falando ao teu coração, que o Espírito Santo fala diante de você. Amém? Baixe sua cabeça aí, estarei orando aí. Que Deus continue falando com você através dessa ministração, desta palavra. Pai, hoje estamos aqui, Senhor, aprendendo mais um pouco com o Senhor através da história de Ana. Dos problemas que Ana passou, da dificuldade que ela teve de ser estéril. Mas sabes, meu Pai, que tudo isso aconteceu para que a manifestação da Tua glória, meu Pai, fosse realizado na vida dela. E hoje estamos aqui, Pai, eu e as pessoas que estão assistindo esse vídeo, apresentando diante do Senhor a nossa situação. Que isso, meu Pai, seja para a manifestação da glória do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado através, meu Pai, da nossa vitória, através do nosso milagre. Senhor, nos dê força e sabedoria, Pai, para passar por essa situação com cabeça erguida e crendo cada vez mais no Senhor, não duvidando da Tua palavra, mas crendo, meu Pai, no mover do Senhor. Que nós possamos, meu Pai, aprender com Ana e colocar em prática no dia a dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.